Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kalel e hoje é mais um dia da nossa leitura bíblica. Hoje nós estamos no nosso dia 116 de leitura consecutiva da palavra. Muito obrigado pela sua presença, te convido a pegar o seu chá, o seu café e a sua água e sentar aqui comigo para mais um dia da nossa leitura. Hoje vamos fazer a leitura de 2 Reis, do capítulo 15 até o capítulo 17. E começando pela revisão do dia anterior, a gente pode ver como Deus preservou a linhagem messiânica apesar das ameaças ao trono, como o templo volta ao centro em tempos de reforma, como a prosperidade e poder podem se mostrar perigosos sem a humildade necessária e a decadência espiritual dos dois reinos se torna cada vez mais visível. Isso foi o que a gente viu no dia anterior e agora a gente vai a partir do capítulo 15 começar a nossa leitura de hoje. Bora lá comigo? Capítulo 15. O reinado de Uzias de Judá. No ano 27 do reinado de Jeroboão II de Israel, Uzias, filho de Amazias, se tornou rei de Judá com a idade de 16 anos. Ele governou 52 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jecolias e era da cidade de Jerusalém. Seguindo o exemplo de seu pai, Uzias fez aquilo que agrada a Deus o Senhor, mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso naqueles lugares. O Senhor Deus feriu o rei Uzias e ele ficou sofrendo de uma doença contagiosa de pele até o fim da sua vida. Ele morava numa casa separada e era seu filho Jotão que cuidava das coisas do governo e reinava no país. Todas as outras coisas que Uzias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Uzias morreu e foi sepultado no túmulo dos reis na cidade de Davi e o seu filho Jotão ficou no lugar dele como rei. O reinado de Zacarias de Israel. No ano 38 do reinado de Uzias de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão II, se tornou rei de Israel e governou 6 meses em Samaria, como aqueles que haviam sido reis antes dele. Zacarias fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor. Ele não abandonou aqueles mesmos pecados que o rei Jeroboão, filho de Nebate, havia feito ao povo de Israel cometer no passado. Salum, filho de Jabes, fez uma revolta contra o rei Zacarias, matou-o na cidade de Iblão e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Zacarias fez estão escritas na história dos reis de Israel. E assim foi cumprida a promessa que o Senhor havia feito ao rei Jeú. Os seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. O reinado de Salum de Israel. No ano 39 do reinado de Uzias de Judá, Salum, filho de Jabes, se tornou rei de Israel e governou 1 mês em Samaria. Menahem, filho de Gade, foi da cidade de Tirza até Samaria, matou Salum e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Salum fez e também a história da sua revolta, tudo está escrito na história dos reis de Israel. Menahem destruiu a cidade de Tupá, matou os seus moradores e arrasou a região vizinha até Tirza. Ele fez isso porque a cidade não se entregou a ele. Menahem mandou rasgar a barriga de todas as mulheres grávidas. O reinado de Menahem de Israel. No ano 39 do reinado de Uzias de Judá, Menahem, filho de Gade, se tornou rei de Israel e governou 10 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor. Nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Tiglat-Pileser, rei da Síria, invadiu a terra de Israel e Menahem lhe entregou 34 toneladas de prata para que ele o ajudasse a se firmar no poder. Para conseguir esse dinheiro, Menahem obrigou os homens ricos de Israel a contribuírem com 50 barras de prata cada um. E assim Tiglat-Pileser voltou para sua terra. Todas as outras coisas que Menahem fez estão escritas na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado, e seu filho Pecaías ficou no lugar dele como rei. O reinado de Pecaías de Israel. No ano 50 do reinado de Uzias de Judá, Pecaías, filho de Menahem, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor e nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Um oficial do exército de Pecaías, chamado Peca, filho de Remaías, junto com 50 homens de Gileade, fez uma revolta, matou Pecaías na fortaleza do palácio de Samaria e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Pecaías fez estão escritas na história dos reis de Israel. O reinado de Peca de Israel. No ano 52 do reinado de Uzias de Judá, Peca, filho de Remaías, se tornou rei de Israel e governou 20 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor e nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Foi durante o reinado de Peca que Tiglat-Pileser, rei da Síria, conquistou as cidades de Ijon, Abel, Bet-Macá,
Janoá, Quedes, Azor, as regiões de Gileade, Galiléia, Naftali, e levou os seus moradores como prisioneiros para a Assíria. No ano 20 do reinado de Jotão, filho de Uzias, como rei de Judá, Oséias, filho de Elá, fez uma revolta contra o rei Peca, matou-o e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Pecas fez estão escritas na História dos Reis de Israel. O reinado de Jotão de Judá. No ano seguinte do reinado de Peca, filho de Remalias, como rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, se tornou rei de Judá. Com a idade de 25 anos, ele governou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Seguindo o exemplo de Uzias, o seu pai, Jotão fez aquilo que agrada a Deus o Senhor, mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso naqueles lugares. Foi Jotão quem construiu o portão norte do templo. Todas as outras coisas que Jotão fez estão escritas na História dos Reis de Judá. Foi durante o reinado dele que pela primeira vez o Senhor mandou Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, atacar Judá. Jotão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi, e o seu filho Acás ficou no lugar dele como rei. Olha que coisa impressionante que a gente vai ver aqui. A gente vai entender um padrão bem repetitivo em toda a história do capítulo 15. E que a cada governo vemos um comentário tanto positivo quanto negativo de Deus a respeito do rei, se ele seguiu ou não a sua vontade. E fica para nós essa questão: como nós queremos ser reconhecidos no final da nossa vida ou diante de Deus? Como aqueles que rejeitaram a Deus ou como aqueles que andaram com Ele e fizeram aquilo que é da vontade dele? Ou como aqueles também que andaram com Ele, mas não foram completamente fiéis? Essas são as questões que a gente pode ver a partir deste capítulo. E é muito interessante a gente ver que antes de qualquer coisa que vai se falar que aquele rei fez ou não fez, o próprio Senhor já dizia qual era o veredito dele, se foi um bom governo, se não foi um bom governo. Isso tudo para nos dizer que, independente das nossas atitudes humanas ou aquilo que os outros podem ver a respeito de nós, quem vai nos julgar no final e quem vai decidir a respeito se nós fomos bons ou não, se nós fizemos boas coisas ou não, é o próprio Senhor. Vamos para o capítulo 16 agora. O reinado de Acás de Judá. No ano 16 do reinado de Peca, filho de Remalias, em Israel, Acás, filho de Jotão, se tornou rei de Judá. Acás começou a reinar quando tinha 20 anos de idade. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Acás não seguiu o bom exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez o que não agrada ao Senhor, seu Deus, e seguiu o exemplo dos reis de Israel. Ele chegou até a oferecer o próprio filho, queimando-o como oferta aos ídolos, seguindo o nojento costume dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida, conforme os israelitas avançavam. Acás ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares pagãos de adoração, nos morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra. Rezim, rei da Síria, e o rei Peca de Israel atacaram e cercaram a cidade de Jerusalém, porém não puderam derrotar Acás. Nessa mesma época, o rei de Edom reconquistou a cidade de Elate e expulsou os judeus que moravam lá. Os edomitas foram para Elate e ainda moram lá. Acás mandou alguns mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, para entregarem a ele essa mensagem: eu sou seu criado e seu filho, venha me salvar dos reis da Síria, de Israel, que estão me atacando. Acás pegou a prata e o ouro do templo e o tesouro do palácio e mandou de presente ao rei da Síria. Em resposta ao pedido de Acás, o rei da Síria marchou com o seu exército para a cidade de Damasco. Conquistou, matou o rei Rezim e levou o povo para Quir como prisioneiro. O rei Acás foi a Damasco para se encontrar com o rei Tiglat-Pileser e viu o altar que havia ali. Então mandou para o sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar, com todos os detalhes. E Urias construiu um altar seguindo as instruções que o rei Acás havia mandado de Damasco. Ele terminou o trabalho antes que Acás voltasse. Ao voltar de Damasco, Acás viu que o altar estava pronto, então queimou sobre ele sacrifícios de animais, ofertas de cereais, derramou em cima dele uma oferta de vinho e o sangue de uma oferta de paz. O altar de bronze que era dedicado ao Senhor Deus ficava entre o novo altar e o templo, e por isso Acás o mandou para o lado norte do seu novo altar. Então deu a Urias a seguinte ordem: use meu altar grande para as ofertas que são completamente queimadas de manhã e para as ofertas de cereais à tarde, para as ofertas que são completamente queimadas e as ofertas de cereais do rei e do povo, e também para as ofertas de vinho do povo. Derrame sobre o altar o sangue de todos os animais que forem sacrificados, mas deixe o altar de bronze, a fim de que eu use para adivinhações. E Urias fez o que o rei mandou. O rei Acás desmontou as carretas de bronze que eram usadas no templo e tirou as bacias que estavam em cima delas. Tirou também o tanque de bronze de cima das costas dos 12 touros e colocou sobre uma base de prata.
E para agradar o rei da Síria, Acás fez também. Acás tirou do templo a plataforma onde ficava o trono real e fechou a entrada particular por onde os reis entravam no templo. Todas as outras coisas que o rei Acás fez estão escritas na história dos reis de Judá. Acás morreu e foi sepultado no túmulo dos reis na cidade de Davi, e o seu filho Ezequias ficou no lugar dele como rei. Olha só, aqui nós temos uma passagem muito interessante no capítulo 16, onde Edésio Sanches ele vai fazer um comentário que é o seguinte: uma rápida leitura nos permite reconhecer a presença constante da palavra altar, como eixo sobre o qual se move todo o tema religioso. De fato, Acás abandona sua fé e se filia religiosamente à Síria, o que explica por que todo o amparo sacrificial do antigo templo de Salomão agora mostra uma nova face. Embora deixe alguns detalhes como sinal de uma tênue aliança com a sua antiga fé, tudo que é de valor, até a cobertura de prata e até os bois, são desmontados por causa do rei da Síria. Claramente, Acás tornou-se vassalo oficial do rei da Síria, como demonstrando em seu vocabulário: sou seu servo e seu súdito. Isso é próprio dos tratados de soberania e vassalagem desse tempo e no lugar do antigo Oriente Próximo. Acás deixa de ser servo e súdito do Senhor para tornar-se vassalo da Síria, de seu rei e de seus deuses. Assim se encerra esse extenso relato sobre esse malvado rei de Judá com a fórmula esperada, usada para todos os reis da época dos reis divididos. O que basicamente a gente está vendo aqui, né? Que isso parece uma imagem muito clara das pessoas que vivem o quê? Em submissão ou através de favores de outros. Mas basicamente daquele cara que bajula qualquer um para conseguir o que ele quer, ou para conseguir um pouco de dinheiro, ou para fazer qualquer coisa que ele queira. Ele depende dos outros para isso. E é exatamente isso que nós temos que tomar cuidado. Será que nós estamos trocando o altar de Deus para colocar o altar que outras pessoas podem oferecer para nós através dos nossos sacrifícios para essas pessoas? De vez em quando nós podemos tomar um posicionamento de querer agradar mais aos outros do que ao próprio Senhor. Será que diante de pessoas poderosas deixamos a nossa aliança com Deus de lado para não escandalizar essas pessoas ou até para querer ser mais querido para as outras pessoas, assim como foi Acás? Esse é um grande cuidado que a gente tem que tomar. Capítulo 17. O reinado de Oséias de Israel. No ano 12 do reinado de Acás de Judá, Oséias, filho de Elá, se tornou rei de Israel e governou 9 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, porém não tanto quanto os reis que governaram Israel antes dele. O rei Salmaneser da Síria fez guerra contra ele. Oséias foi dominado por Salmaneser, ele lhe pagava um imposto todos os anos, mas certo ano Oséias mandou alguns mensageiros a Só, rei do Egito, pedindo a sua ajuda e parou de pagar o imposto anual da Síria. Quando Salmaneser soube dessa revolta, mandou prender Oséias e colocá-lo na prisão. Os assírios conquistam Samaria. Então Salmaneser invadiu Israel e cercou a cidade de Samaria. No terceiro ano do cerco, que era o 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Assíria. Conquistou a cidade de Samaria e levou os israelitas para a Síria como prisioneiros. Ele mandou que alguns fossem morar na cidade de Hala, outros perto do rio Rabor, que fica no distrito de Gozã, e ainda outros na cidade de Meda. A cidade de Samaria foi conquistada quando os israelitas pecaram contra o Senhor seu Deus, que os havia livrado do faraó rei do Egito e os havia tirado para fora daquele país. Eles adoraram outros deuses e seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado conforme eles avançavam e seguiram também os costumes adotados pelos reis de Israel. Os israelitas fizeram coisas que o Senhor, o seu Deus, não aprova. Eles construíram lugares pagãos de adoração em todas as suas cidades, desde o menor povoado até a maior cidade, em todos os morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra. Eles levantaram colunas do deus Baal e postes da deusa Aserá e também queimaram incenso em todos os altares pagãos. Seguindo o costume dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida, eles provocaram a ira de Deus, o Senhor, com todas as coisas más que fizeram e adoraram ídolos, coisas que o Senhor havia proibido. O Senhor Deus havia mandado mensageiros e profetas darem o seguinte aviso a Israel e a Judá: abandonem seus maus caminhos e obedeçam aos meus mandamentos que estão na lei, que eu dei aos seus antepassados e que entreguei a vocês por meio dos meus servos os profetas. Mas os israelitas do reino do norte não quiseram obedecer. Foram teimosos como seus antepassados que não confiaram no Senhor, o Deus deles.
Eles não quiseram obedecer aos seus ensinamentos e não guardaram a aliança que ele tinha feito com seus antepassados e desprezaram os avisos dele. Adoraram ídolos sem valor e desse modo eles mesmos ficaram sem valor. Seguiram os costumes das nações vizinhas, desobedecendo a ordem que o Senhor tinha dado para que não as imitassem. Eles desobedeceram a todas as leis do Senhor seu Deus e fizeram 2 touros de metal para adorar. Também fizeram um poste da deusa Aserá, adoraram as estrelas e serviram o deus Baal. Queimaram seus filhos e filhas como sacrifício a deuses pagãos, consultaram médios e adivinhos e só fizeram coisas erradas que o Senhor não aprova, e por isso ele ficou irado com eles. O Senhor ficou tão irado que os expulsou da sua presença, deixando somente o rei de Judá. Mas mesmo o povo de Judá não obedeceu às leis do Senhor seu Deus. Eles imitaram os costumes adotados pelos povos de Israel, por isso o Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel e ele os castigou, entregando os inimigos cruéis. No fim, os expulsou da sua presença. Depois que o Senhor Deus separou Israel de Judá, os israelitas colocaram Jeroboão, filho de Nebate, como seu rei. Jeroboão os fez abandonar o Senhor e os levou a cometer um terrível pecado. Os israelitas seguiram Jeroboão e continuaram a praticar todos os pecados que ele havia cometido, até que finalmente o Senhor os expulsou da sua presença, como havia avisado por meio dos seus servos, os profetas. E assim o povo de Israel foi levado para o cativeiro na Síria, onde eles moram até hoje. Os assírios vão morar em Israel. O rei da Síria trouxe gente das cidades de Babilônia, Cutá, Ivá, Ramete, Sevarvaim, e os fez morar nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas que haviam sido levados como prisioneiros. Esses assírios tomaram posse daquelas cidades e ficaram morando ali. Quando foram morar lá, eles não adoraram a Deus o Senhor e por isso ele mandou leões que mataram alguns deles. O rei da Síria ficou sabendo que as pessoas que ele havia mandado morar na cidade de Samaria não conheciam a lei do Deus da terra e por isso esse Deus havia mandado leões que estavam matando aquelas pessoas. Então o rei deu a seguinte ordem: manda de volta um dos sacerdotes que nós trouxemos como prisioneiros, façam com que ele volte e fique morando lá para ensinar o povo a lei do Deus daquela terra. Então o sacerdote israelita havia sido levado da cidade de Samaria, foi e ficou morando em Betel, onde ensinava ao povo como adorar a Deus o Senhor. Mas o povo que ficou morando no território de Samaria continuou a fazer os seus próprios ídolos e os colocou nos santuários que os samaritanos haviam construído. Cada povo na cidade onde estavam morando fez os seus próprios ídolos, isso é, o povo de Babilônia fez imagens do deus Sucote-Benote, o povo de Cutá imagens de Nergal, o povo de Ramate imagens de Acima, o povo de Iva imagens de Nibás e Tartaque, e o povo de Sevarvaim queimava os seus filhos em sacrifício aos seus deuses Adrameleque e Anameleque. Esses povos também adoravam a Deus, o Senhor, mas ao mesmo tempo escolhiam no meio deles todos os tipos de pessoas para servirem como sacerdotes nos lugares pagãos de adoração e para oferecerem sacrifícios por eles naqueles lugares. E assim eles adoravam o Senhor, mas também adoravam seus próprios deuses de acordo com os costumes dos países de onde tinham vindo. Até hoje eles continuam com seus antigos costumes, eles não adoram a Deus, o Senhor, nem obedecem às leis e os mandamentos que deu aos seus descendentes de Jacó, a que tinha dado o nome de Israel. O Senhor havia feito uma aliança com eles e havia ordenado o seguinte: não adorem outros deuses, não se ajoelhem diante deles, não os sirvam nem ofereçam sacrifícios a eles. Obedeçam a mim, o Senhor, que tirei vocês do Egito com grande poder e força. Ajoelhem-se diante de mim e ofereçam sacrifícios a mim. Obedeçam sempre as leis e os mandamentos que eu escrevi para vocês. Não adorem outros deuses, nem esqueçam a aliança que fiz com vocês. Adorem a mim, o Senhor, o Deus de vocês, e eu os livrarei de todos os seus inimigos. Mas esses povos não atenderam e continuaram a seguir os seus velhos costumes, e assim eles adoravam a Deus, o Senhor, mas também adoravam seus ídolos, e até hoje os seus descendentes continuam a fazer a mesma coisa. No capítulo 17, a gente vai poder ver, principalmente em 2 Reis 17:15, que eles adoravam ídolos sem valor e desse modo eles mesmos ficaram sem valor. O que a gente pode aprender a partir dessa passagem? Que nós nos tornamos aquilo que adoramos. Se adoramos a Deus, vamos ser parecidos com Ele. Se adoramos coisas inúteis, iremos nos transformar também em pessoas inúteis. Deus exige adoração de forma exclusiva, não porque Ele necessita disso, como se Ele necessitasse de alguma coisa, mas é por conta de nós mesmos. Deus exige essa adoração para que nós não venhamos a nos extraviar. Mateus 4:10 fala que ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Esse mandamento fala muito mais a respeito de nós do que simplesmente de Deus.
Nós somos adoradores por natureza. Se adoramos a pessoa errada, toda a nossa vida será transformada para alguma coisa errada. Deus esclarece isso para nos proteger e não por causa de um ego fragilizado que precisa de atenção a todo momento. No capítulo 17, 23, a gente também vai ver outra coisa. E assim o povo de Israel foi levado para o cativeiro da Síria, onde eles moram até hoje. No cativeiro assírio, foi usada uma política de dispersão e miscigenação, deportando israelitas do Reino do Norte e trazendo povos estrangeiros para ocupar Samaria. Essa metodologia diluiu a identidade nacional e religiosa do povo, e dessa mistura surgiam os samaritanos. Os samaritanos se viam como herdeiros da fé de Israel e afirmavam adorar o mesmo Deus e aceitavam o Pentateuco, mas rejeitavam boa parte das tradições judaicas posteriores e sustentavam que o lugar legítimo de adoração era no Monte Gerizim, não em Jerusalém. Inclusive, construíram um templo em Gerizim, que é mais tarde destruído, o que aprofundou a separação. Já no cativeiro babilônico, que é o cativeiro que é feito para parte da nação de Israel através de Judá, é usada uma política diferente. Judá foi ao exílio, sobretudo a elite, mas se preservou o povo como uma comunidade distinta dos demais povos, sem promover a mesma mistura populacional como no caso das tribos do norte. Isso permitiu que os judeus mantivessem a sua identidade, suas escrituras, o seu culto, retornando depois a Jerusalém. Em resumo, a Síria buscou diluir Israel pela mistura e a Babilônia acabou preservando Judá no exílio. Daí também nasceu a rivalidade posterior entre os judeus e os samaritanos. No Novo Testamento a gente vai ver esse grupo que é chamado de samaritanos, porque o que acontece, né? Aquela mulher que é encontrada no poço, aquela samaritana, que Jesus começa a conversar com ela, que ela fala assim, os nossos pais dizem que é para adorar nesse monte, que é o Monte de Samaria, e vocês dizem que é para adorar em Jerusalém. E havia uma guerra tão grande porque eles se identificavam como povo judeu, como povo que andava na lei de Deus, mas ao mesmo tempo eles não eram um povo puro. Eles não abdicavam das coisas que grande parte, na verdade, dos judeus, que eram o povo das tribos de Judá, não simplesmente os israelitas, mas os judeus do sul, acabavam tendo e preservando. O que isso significa? Que eles eram pessoas como se fosse crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Então eles se diziam crentes, eles se posicionavam como crentes, mas a forma de viver deles era e a doutrina que eles seguiam era dividida daquilo que era mais ortodoxo. E outra coisa muito interessante também é que o povo de Israel do norte, com essa diluição das tribos, eles acabaram perdendo a sua identidade cultural. Então eles adotaram os aspectos de todas aquelas outras religiões, de todos aqueles outros povos, e assim eles perderam a identidade de povo separado de Deus. E o povo do sul, nesse sentido, ele ficou muito preservado quando ele foi para o cativeiro babilônico. Então, é como se um se perdesse a sua identidade e o outro se preservasse a sua identidade, mesmo que eles estivessem os dois no cativeiro, por causa da política usada por cada uma das nações. Vamos para as nossas lições e reflexões a respeito da nossa leitura de hoje. Primeira lição e reflexão: como queremos ser lembrados no final da nossa vida? Podemos definir qual opinião é que vai nos guiar em meio às nossas escolhas, nossas atividades e no nosso destino? Deus é o único a quem deveríamos nos importar com a sua opinião e que a opinião dos homens se faça apenas entre os homens. O que isso quer dizer? Se a gente pautar a nossa vida inteira colocando Deus como aquele que vai opinar de uma forma legítima na nossa vida, a gente vai ter uma vida boa diante dos olhos dele. Se a gente ficar se importando muito com a opinião dos homens, e quando eu falo isso não é num sentido pejorativo, não é no sentido de que as pessoas não têm um valor na palavra que elas têm, porque irmãos em Cristo também têm a sua palavra e isso tem valor, mas se os nossos olhos ficarem somente adestrados, os nossos ouvidos apontados somente para aquilo que sai da boca de um homem, muito provavelmente a gente vai acabar com uma casa. Segundo ponto, será que nós não temos negociado a nossa fé para que venhamos agradar outras pessoas e, sendo necessário, nós deveríamos rever esse comportamento diante de pessoas influentes, poderosas, para que a gente possa se preservar como o Senhor? Deus é a pessoa que nós mais deveríamos querer agradar e não as pessoas de carne e osso. Fazendo um complemento com o nosso primeiro ponto. Terceiro ponto, se nós nos transformamos naquilo que adoramos, será que as nossas falhas e pecados dizem muito mais a respeito do que nós temos adorado?
Porque quanto mais eu adoro, mais eu me torno semelhante daquilo que eu cultuo. Às vezes não é falta de Deus, mas excesso dos ídolos da nossa vida que podem estar nos impedindo de progredir na nossa vida com Deus. Tiago 1,27 vai falar bem a respeito disso. A religião pura e imaculada diante de Deus é essa: cuidar dos pobres e das viúvas nos seus momentos de necessidade e não se deixar contaminar pelo mundo. Será que estamos nos permitindo misturar com o povo, ou mesmo diante de pressões nós podemos dizer que somos puros de toda contaminação, mas na realidade nós estamos prestando o mesmo culto que as outras nações prestam? Nós não devemos acabar como os samaritanos, que pensavam ser israelitas de coração, mas no fundo já tinham perdido toda a sua pureza e identidade. Esse é o nosso último ponto para fazer uma reflexão sobre tudo, né? Para os próximos capítulos de amanhã, em meio à escuridão deixada pela queda do reino do norte, Deus levantará em Judá um rei cuja confiança será testada por uma ameaça impossível de vencer por força humana. Sim, nós veremos amanhã. Muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe e que a gente pode continuar nesse propósito até o final do ano. Muito obrigado e até mais.